porque no início da noite desta quarta-feira, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, terminou mais uma reunião. Quem acompanhou e vai trazer todas as informações é a Camila Abdel-Malak. Camila, conta pra gente o que foi decidido sobre a taxa Selic, hein? Boa noite. Lívia, o Copom decidiu pela manutenção da taxa de juros nessa noite em 13,75. É a segunda reunião consecutiva que eles tomam essa decisão de manter a taxa de juros nesse patamar. Só para a gente lembrar um pouco, lá em março de 2021, a taxa de juros começou a ser elevada no Brasil. Até então estava no patamar de 2% como uma resposta durante o período da pandemia. De lá até setembro desse ano, a taxa de juros sofreu 12 elevações até chegar a esse patamar de 13,75, com o objetivo de contornar o cenário inflacionário aqui no Brasil. Lembrando que até o mês de julho, o IPCA, que é o índice oficial de inflação, estava transitando no patamar de 2 dígitos e atualmente a gente já tem um IPCA no patamar de 7%. Então, as indicações do Banco Central nesse comunicado é que eles pretendem manter a taxa de juros nesse patamar por um período prolongado para garantir a convergência da inflação para o mais próximo possível da meta de inflação. Então, só para a gente ter aí como parâmetro, a meta de inflação no Brasil para o ano de 2022 é de 3,5% e a gente deve encerrar o ano com essa inflação ao redor de 5,5%, inclusive acima do teto da meta, que é de 5%. Por isso que o Banco Central no Brasil está sendo duro e sinalizando que vai manter por um período suficientemente prolongado para conseguir garantir em 2023 que essa trajetória da inflação aqui no Brasil continue desacelerando e a gente já começa a ver efeitos dessa política monetária. A gente sabe que isso é duro para a população porque acaba encarecendo o custo de financiamento, de empréstimo para a população, para as empresas, mas também para o governo, porque afinal o governo federal, para conseguir financiar os seus gastos, também tem aí que remunerar os investidores pela taxa Selic. Então, ninguém ganha com essa taxa de juros elevada. Pois é, e aquela expectativa para a divulgação da taxa Selic chegou a impactar no mercado financeiro, Camila? Olha, Daniel, não tem nenhum outro assunto no radar dos investidores nesse momento, quando a gente olha para o Ibovespa, que não seja a incerteza em relação ao desfecho do segundo turno da eleição presidencial. Então, hoje, para a gente ter uma ideia, o Ibovespa seguiu a trajetória de queda, com uma queda de 1,62%, fechou no patamar de 112 mil pontos, e o dólar, que na semana passada fechou cotado a R$ 5,16, hoje fechou sendo negociado a R$ 5,36. Então tem uma cautela muito grande com o desfecho da eleição presidencial, com os investidores preferindo realizar os lucros, e o Ibovespa acaba sendo penalizado, e principalmente as empresas que têm o maior peso, que são as estatais. Então, só para a gente ter uma ideia do efeito dessas discussões no mercado, hoje foi um dia que o petróleo subiu no mercado internacional mais de 2%, mas a Petrobras, por exemplo, sofreu um tombo hoje de 2,2%, fora os tombos que vem sofrendo desde a segunda-feira, com essa percepção aí em relação ao desfecho do segundo turno. É isso, as notícias e as análises sobre os assuntos mais importantes da nossa economia com a Camila Abdel-Malak. Obrigado, Camila. Boa noite. Boa noite.